Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar um assunto bem interessante para refletirmos. Quem, é claro, não conhece aí Siddhartha Gautama, né? O famoso Buda, né? Siddhartha Gautama atingiu o estado de iluminação. Iluminação, né? Esse título de quem atinge a iluminação é um Buda. Atingiu o corpo búdico, que é o corpo de inteligência, de luz, né? Por isso de iluminação, que faz com que a gente transcenda o corpo mental, tá? A mesma coisa que você falar o corpo crístico, a pessoa que atingiu o estado de cristificação, de Cristo, significa que ele atingiu esse corpo chamado búdico, o corpo crístico, que é o corpo da luz espiritual, tá? Então, o que é essa luz espiritual? Essa luz é o poder de Deus que inflama, né, a sua centelha espiritual para agir nesse mundo. Por isso que fala que a pessoa foi ungida por Deus, ela foi tocada por Deus. Ela atingiu no interno dela um estado de luz onde ela pode constatar a presença de Deus e agir em nome dessa divindade aqui nesse planeta Terra, instruindo as pessoas, levando a sua energia da autorrealização para influenciar as pessoas que se aproximam, né, dela. De modo que um Buda ou um Cristo são títulos dados a uma pessoa que atingiu a iluminação. E é essa que é a nossa proposta aqui nesse mundo material. Nessa forma humana de vida em que estamos atualmente, né, encarnados aqui nesse planeta Terra, todo o nosso movimento, vamos dizer assim, de prioridade é você chegar nesse estágio de você ser uma luz no mundo, ok? Porque no momento você está em tremenda escuridão espiritual, você está cego, né? Por isso que o mestre diz, né? Cegos que guiam outros cegos caem no abismo. E você tem que se autorrealizar espiritualmente, se tornar um iluminado, para aí sim você ter o poder de conduzir as pessoas para esse ponto onde você se encontra, mas que através de palavras você não pode dizer, mas você pode ensinar o processo prático dentro daquilo que você realizou. Cada um às vezes realiza isso de uma maneira diferente, e você mostra às pessoas que porventura têm um interesse na iluminação de como é que você chegou nesse ponto espiritual de pureza no qual você passa a se movimentar aqui nesse planeta Terra, ensinando às pessoas como elas devem proceder, né, moralmente, intelectualmente, espiritualmente, para ficar nessa posição de limpeza interna, onde a energia da pessoa ascensiona naturalmente a esse ponto do espírito. Como a gente sempre fala aqui, o normal é você viver naquilo que você é. Isso aí é óbvio, é lógico. A pessoa que está vivendo em algo que ela não é, por exemplo, ela está se identificando com esse corpo material, que é só uma máquina biológica, uma ferramenta que auxilia o espírito em esquecimento nesse mundo, através dos sentidos, das práticas espirituais, da obtenção do conhecimento, fazem com que esse espírito reverta essa energia que está sendo usada para o mundo material em seu favor. E aí você atinge a posição que é a posição natural que você deve existir, como um espírito, parte integrante de Deus, como um servo eterno, amoroso de Deus,
e aí você vai caminhar nesse mundo na sua posição real. Isso que é vida espiritual. Vida espiritual não significa você estar se identificando com o corpo material e fazendo uma prática espiritual, certo? Isso aí é um processo. Agora, vida espiritual significa que você vive no espírito. E aí a sua natureza, o seu estado natural de ser, é agir nesse mundo através dessas ferramentas, né, da inteligência, da mente, das emoções, da fisicalidade, de maneira que tudo isso se torna apenas o reflexo daquilo que você está sendo como um ser espiritual. Mas essa introdução aqui é apenas, né, uma, um adendo, vamos dizer assim. O que eu quero falar mesmo sobre o Siddhartha Gautama, essa pessoa que se iluminou, dentro de uma curiosidade de sua vida, é que ele, inicialmente, ele viveu a vida dele toda dentro de um castelo cheio de riquezas, de desfrute, né? de tudo aquilo que a materialidade almeja, né? O sucesso, a fama. Ele era filho de um rei, herdeiro, né? de todo um reino. Ele tinha várias mulheres, várias festas, ele só tinha coisa boa. Imagina, o espírito de Siddhartha Gautama é o espírito de Buda, é um espírito iluminado que entrou nesse mundo e a sua experiência inicial foi estar numa redoma materialista de poder, né? De realeza, de coisas boas, de tal maneira que ele nunca tinha a possibilidade de indagar quem sou eu, o que é esse mundo, o que é a morte, o que é a velhice, o que é o nascimento, o que é a doença, o que é a dor. Ele não indagava essas coisas porque a vida dele era toda perfeita. E o pai dele evitava que ele saísse para fora dos muros do palácio. Pensando assim, refletindo, podemos ver que tudo isso é uma simbologia interna. O espírito que está esquecido de Deus, que não vive como aquilo que realmente é, está dentro de uma fortaleza, certo? Materialista, uma fortaleza de desfrute e de possessividade. E ele não sabe o que tem além dessa fortaleza. Essa é mais ou menos a história de Siddhartha Gautama. Esse simbolismo significa que as pessoas estão presas em suas fortalezas mentais, intelectuais, de desfrute, de emoções, certo? E esqueceram o princípio espiritual da vida. Por isso é muito bacana você entender essa psicologia transcendental por trás da história de um grande avatar, né, que vem aqui nesse planeta Terra. Ou de outros que fazem passatempos em outros planetas, outros universos. Porque tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que se chama a história, né, de um grande avatar que traz todos os ensinamentos de um iluminado, certo? Tudo isso é um arquétipo mental. O que é o arquétipo? O arquétipo é o símbolo que traz as informações que precisamos desenvolver em nossa consciência, tá? Então, quando você fala em Buda, quando você fala em Cristo, né, em Jesus, o arquétipo dessas figuras, desses avatares, são espirituais. Ao contemplar a história da vida de Siddhartha Gautama, que se tornou um iluminado, isso aí se reverte para nós, para que possamos escapar dessa nossa fortaleza interna, que nos aprisiona, que se chama, né, os dogmas, as crenças limitadas, aquele pensamento fanático, aquele pensamento, né, que nunca dá uma abertura para você compreender algo que expande a sua consciência.
E aí você vive toda a sua vida preso ao conhecimento, às escrituras, às tradições, e acaba não realizando o espírito simplesmente como ele é, porque você está preso à religião, à filosofia, certo? Às escrituras. Isso é ruim? Não é ruim. É ruim quando você se torna fechado nisso. Você tem que obter o conhecimento e você tem que expandir a sua consciência. E daí, expandindo a sua consciência, você vai se iluminar e aquilo que era conhecimento, algo só externo, vai se tornar o quê? Sabedoria, uma realização interna. Certo? Então, a história do Buda é que ele era um prisioneiro da realeza, né? E um dia, né, conforme a programação da vida dele, já que Siddhartha Gautama veio para ser um propagador da verdade espiritual, já está traçado na programação de vida dele, que um dia ele ia se questionar, mas, né, um iluminado, uma pessoa que trabalha em encarnações e com esse conhecimento espiritual, mesmo que ele seja trancado numa redoma materialista de puro prazer, né, material, vai chegar uma hora que o seu espírito naturalmente vai se questionar: quem sou eu? Né? Existe algo além das fronteiras desse palácio, desse muro que me permanece aqui, sob o desejo e a regência do meu pai, que quer que eu me torne rei? Né? Então o iluminado é o quê? O iluminado é o rei do espírito. Você é o senhor da sua mente. E a ideia do pai, do Siddhartha Gautama, o Buda, é que ele se tornasse rei da matéria, onde ele ia ser escravo de sua mente a vida inteira. Mas pela programação dele, espiritual, ele sai desse reino, ok? E começa a constatar que existe morte, que existe velhice, que existe doença, que existe o nascimento, que existe o sofrimento, enfim, que existem várias coisas que eram completamente ocultadas ao espírito dele. E sendo, né, um prisioneiro da luxúria, da cobiça, da vida, né, de desfrute completo dentro de uma realeza, quando ele se deparou com essas circunstâncias que existiam fora do palácio, isso aumentou e muito a propensão de entendimento ou de querer entender o que significava aquela situação oposta que ele vivia. E daí, uma noite, né, dentro daquilo que se chama o seu espírito buscador, inquiridor, ele resolveu fugir do seu palácio e viver, né, uma procura do entendimento do que era isso, o que é o sofrimento, o que é a dor, por que as pessoas são tão miseráveis nesse mundo, por que elas estão, né, apesar de ter toda a realeza, todo o desfrute, o Siddhartha Gautama não era feliz. E vendo essas propensões negativas que estavam do lado de fora do palácio, que era uma vida de sofrimento, isso aumentou mais ainda o conceito de querer buscar a resposta, a solução para esses problemas que tinham fora do reino dele. Compreende? A visão dele era mais forte porque ele nunca tinha visto isso. E ele compreendia perfeitamente o outro lado, o lado material, o lado do desfrute, o lado da ilusão. Então ele foi preparado, programado em sua vida para ter essa experiência inicial e saindo, né, dessa realeza na qual ele era escravo, né, do seu pai, que queria que ele permanecesse ali. O pai de Buda, simbolicamente, pode se chamar o orgulho do ego, né? O falso ego, que mantém você preso nesse desejo de desfrute e de posse material.
E aí, quando ele vê o lado de fora, imediatamente isso é um simbolismo a que o seu espírito, né, comece a reconhecer que a vida é muito mais do que simplesmente você estar aqui tentando desfrutar da vida, porém reconhecendo que existe um lado miserável, sofrível, onde as pessoas não estão nem um pouco felizes, que estão programados dentro daquilo que se chama uma negatividade, mas que está servindo para o propósito espiritual. Então, quando Siddhartha Gautama sai, né, do seu palácio, quando ele foge, né, junto com um amigo, ele começa a do lado de fora do palácio, né? Tá vendo? O simbolismo, fora da materialidade, da ilusão completa, ele começa a buscar a resposta. Quem sou eu? O que é esse mundo? O que é esse sofrimento? Que é? Onde está a felicidade? Certo? Porque ele já é um avatar, é um ser programado para trazer para nós, né, pobres mortais, vamos dizer assim, que ainda está nessa consciência materialista, a resposta para o que é a espiritualidade e também trouxe a sua prática, ok? De modo que logo que ele saiu do seu da sua redoma, da sua fortaleza material, de riquezas, de poder, de fama, né? Inicialmente ele se associou com dois mestres que eram muito radicais assim na vida espiritual. Era uma prática de jejum intenso, certo? Prática assim de austeridades que nem podemos imaginar, onde a pessoa fica em silêncio, todo dia no tipo de meditação, passando fome, lutando contra tudo aquilo que é relativo ao desfrute do corpo material. E assim ele permaneceu anos nessa prática para conseguir compreender o que é o eu, o que é o espírito, quem é Deus, ou tudo, certo? Então ele ficou muito tempo nessa austeridade, que é o lado, né, vamos dizer assim, contrário à materialidade. Lá no castelo, Siddhartha Gautama tinha o máximo do máximo de desfrute. E nessa primeira prática dele, que foi se associar a esses mestres para cultivar aquilo, as respostas que ele queria, era assim, o lado completamente oposto, era sem nenhum desfrute material. A pessoa tinha que ficar simplesmente concentrada no eu, na meditação, naquele lugar específico, comendo assim, bem frugalmente, né, bem pouquinho, certo? E isso aconteceu durante muito tempo. E um dia, né, de acordo com esse simbolismo todo, o senhor Buda estava muito fraco, né, porque era jejum o tempo todo, ele não tinha prazer, não podia comer nada, comia só grama, sei lá, comia só coisa que não tinha, não podia desfrutar de nada, certo? E aí um dia ele foi beber água num rio, e chegando ali no rio, ele estava tão fraco, que ele caiu, né? A água no rio até dava no joelho só, mas ele estava tão fraco que ele caiu, e ali, sem forças, ele começou a desmaiar, porque, né? Jejum, isso anos e anos e anos. E enquanto ele estava ali se afogando, né? Aí vieram umas pessoas para tirar ele da água, que viram, né, que ele era um monge conhecido, aí tiraram ele da água, mas enquanto estavam tirando ele da água, passou um barco com uma pessoa afinando o seu instrumento musical, era tipo acho que era uma vina, uma cítara, não sei bem, e uma dessas cordas estava muito esticada e arrebentou. Entendeu o simbolismo agora? Então o senhor Buda, imediatamente, como ele estava num estado de contemplação, ao olhar essa situação, imediatamente, quando ele viu aquela cordinha da cítara arrebentar, ele teve um insight da corda esticada, né? O que isso significa? Significa que tudo aquilo que você força muito pode arrebentar.
E daí, o que ele realizou? Ele realizou que quando ele estava lá no palácio dele, a corda estava muito esticada para o lado material. E quando ele estava ali com aqueles mestres dele, cultivando a chamada, né, vida espiritual através de tantas austeridades, ele viu que aquilo ali era a corda esticada da espiritualidade, que beirava um tipo de fanatismo, né? E daí, surpresa, apareceu o caminho do meio, onde o Senhor Buda realizou. Quando você estiver na vida espiritual, você nem pode esticar muito a corda para o lado material e nem pode esticar muito a corda para o lado espiritual. Certo? Você nunca pode ficar num extremo, né? Certo? Você não pode ficar nem no extremo da luxúria, do desfrute material, nem no extremo da austeridade espiritual. E daí ele realizou isso, né? O Senhor Buda veio como um avatar para passar essa mensagem, e aí na história da vida dele teve esses acontecimentos, e ele realizou que o caminho do meio, né? Aí ele se autorrealizou. Ele realizou isso nele, que o caminho do meio, que era o caminho que nós temos que seguir para não ficar muito na distração material ou na austeridade, né, espiritual, que nos fecha também, é uma fortaleza que nos fecha. E a vida é uma abrangência, tudo está acontecendo na nossa vida, né? Então aí o Senhor Buda, depois que ele teve essa realização, ele entrou em meditação numa árvore, né, chamada Bodhi. Acho que essa árvore até hoje tem. Bodhi, é assim que se escreve. Bodhi quer dizer iluminação. Certo? Então aí ele teve primeiro essa realização de que você não deve esticar a corda nem para o material nem para o espiritual, e situado no caminho do meio, onde ele servia, né, moderadamente aos seus instrumentos físicos, e ao mesmo tempo ele se mantinha sempre na consciência espiritual. Ele, através dessa prática, ele se iluminou, ele atingiu o estado de Buda. Compreende? Por isso que fala árvore Bodhi, a árvore, né, da iluminação. E quando ele atingiu essa iluminação, os seus primeiros discípulos foram exatamente aqueles mestres, né, que trabalhavam nesse aspecto da austeridade completa. Eles compreenderam através do Senhor Buda onde o Senhor Buda chegou, e aí se tornaram os seus primeiros, né, discípulos. Assim, essa história é formidável, né? É formidável o arquétipo, a simbologia, a psicologia que está por trás, para você entender que na sua vida você não deve nunca ser extremista. Tipo um radical ateísta, que eu não aceito Deus, que eu não quero nada, eu só acredito na matéria, não acredito em vida após a morte, não acredito em nada. E também não ser um extremista espiritual, onde você se torna um fanático, né, um radical, um tirano, uma pessoa que condena tudo, que julga todo mundo, que critica o mundo. De modo que nesses dois extremos você perde tanto o espiritual quanto o material. E no caminho do meio, você vive na paz do seu coração, unido ao divino, vivendo o lado material e o lado espiritual. Então esse é o caminho do meio, né? Onde a cítara, por exemplo, o violão, quando você está tocando, há uma sincronização de todas as cordas dentro da afinação necessária para que aconteça uma melodia, vamos dizer assim, no seu dedilhar, né? Para criar a melodia. Então a nossa vida é uma criação constante de melodias do nosso coração. Não é uma coisa assim fanática, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você tem que ser espiritual. Situado no espiritual, naturalmente você vai seguir a melodia do espírito.
afinando, né, ou tocando os acordes dos seus instrumentos físicos, emocional, mental, intelectual, o seu corpo de luz, a sua existência espiritual, tudo passa a ser uma orquestra natural, simples, sem toda essa loucura, né? Sem toda essa divisão, onde uma pessoa espiritual fica lutando contra outra espiritual, guerra espiritual, ou uma pessoa materialista fica competindo com outra materialista, né? Tipo uma guerra material. De modo que nada disso é necessário. Caminhe, né? Caminho no caminho do meio. Certo? Faça as coisas onde você fique saudável materialmente, onde você use os seus pensamentos de maneira favorável para a sua vida, né, espiritual, mas que você esteja bem materialmente também, porque a forma humana, né, tudo é valioso. Tudo é valioso nesse mundo para a sua vida espiritual. Tem gente que, né, quer abandonar a vida material, eu vou lá para os Himalaias, eu vou me isolar do mundo, né? Extremismo. Então tem pessoas que falam, não acredito em nada. Não acredita em nada, né? A pessoa nem senta para meditar, não segue nenhuma prática espiritual, não acredita em nada. Então essa pessoa está sendo desfavorável para a sua realização e posterior iluminação. E quando o Siddhartha Gautama, né, o Senhor Buda, existem vários Budas, então esse Senhor Buda, conforme a história que eu estou contando aqui, ele se realizou no caminho do meio, ele criou o quê? O caminho óctuplo, o caminho das 8 vias. Estude lá, entra na internet e vê esse caminho. São um caminho de 8 etapas, onde você tem, né, a correta fala, o correto pensamento, o correto comportamento, certo? Você vai tendo essas diretrizes conforme o Senhor Buda nos ensinou para você atingir esse ponto de iluminação, e enquanto você existe nessa prática, você fica no caminho do meio, sem extremismo. E essa é a nota, né? A chave mestra da sabedoria, que é o que eu concordo também 100%. Agora temos que entender que você tem que estar situado no espírito, naquilo que você é, para seguir no caminho do meio, ok? A mente que escraviza o espírito, né? Não escraviza assim, escraviza por causa do esquecimento. A mente, ela sempre quer estar nos extremos. Ela quer ir de um extremo para outro, certo? Ela fica para lá e para cá. A mente, ela está sempre insatisfeita. E o espírito não, o caminho do meio significa que você vai vivendo a vida de uma maneira melodiosa, afinada, em paz, onde você usa todos os seus instrumentos de uma forma saudável, equilibrada, onde você satisfaz o seu corpo material na medida do necessário, que seja propensa à sua vida espiritual, e o espírito em si sempre é satisfeito porque ele é uma parte integrante de Deus. É isso que o Mestre Cristo uma vez falou, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você sabe que essa sua forma humana é temporária, é ilusória, mas enquanto você está aqui através desses sentidos, né, dentro da experiência material, tentando atingir a sua iluminação, trate bem da sua forma material, certo? Dando a ela um desfrute, um prazer moderado, um prazer que não seja um vício, um hábito, né, uma doença. Simplesmente exista de bem com a vida, sem criticar os materialistas e sem criticar os fanáticos espiritualistas. Leve o seu coração de benevolência,
de compaixão, de amor para o mundo. Ame, ame, simplesmente porque o Espírito, aquilo que você é uma parte integrante do amor de Deus. Você existe para amar, certo? E amar não significa gostar. Amar significa que o fluxo vibracional que você tem aqui nesse mundo material está conectado com o amor de Deus. E Deus, ele ama todos os seus filhos igualmente, sejam mauzinhos ou bonzinhos. Porém, quando você vê alguém sofrendo, essa pessoa não está sofrendo porque Deus está imprimindo sofrimento a ela. Ela sofre porque ela está cultivando erradamente a vida dela, ela está violando as leis naturais da vida que criam naturalmente desarmonia, dor, sofrimento, desequilíbrios psicológicos, né, emocionais. Por isso que um avatar vem a esse mundo. Por isso que o próprio ser divino vem a esse mundo para nos ensinar as diretrizes, os princípios que nos posicionam de tal maneira nesse mundo para que você possa usar a sua vida material de maneira agradável, mas em favor daquilo que é a prioridade na vida de todos os espíritos que estão aqui nesse planeta, que é se iluminar, que é atingir o estado de Cristo, que é atingir a consciência búdica, que é atingir a consciência de Krishna, certo? Essa consciência magnética, onde você se torna um emissor de luz natural desse mundo através do seu exemplo e através de suas palavras, através da sua inspiração potencializada por Deus que está dentro do seu coração. Então eu espero que vocês tenham entendido, né, esse simbolismo espiritual decorrente da vida de Siddhartha Gautama, que é conhecido como Buda, né, que veio há 2.600 anos atrás, ou seja, 600 anos antes de vir, né, outro mestre famosíssimo, que é o mestre Jesus. Ele esteve aqui presente, assim também como tiveram mestres lá no Egito, cada um passando o seu referencial de vida, né, onde devemos estudar, fazendo, né, abarcar, né, a vida dessas pessoas como um simbolismo interno no nosso coração. Tá? Mas a lição aqui que deve ficar é o quê? O caminho do meio. Vá para a vida espiritual, porque é isso que você tem que fazer, porque você é um espírito, você tem que realizar aquilo que você é e viver como um espírito aqui, tanto nessa dimensão material como na dimensão espiritual. Enquanto você não atingir esse ponto espiritual, você não teve o sucesso da forma humana de vida, certo? E ao mesmo tempo, esse caminho do meio implica que você não precisa condenar a sua vida material. A sua vida material vai ser boa, vai ser amorosa, vai estar em harmonia se você estiver vivendo no espírito. Se você estiver usando a sua vida material de maneira favorável para você realizar aquilo que você é. E quando você realiza isso, você se ilumina. E quando você se ilumina, você é potencializado pelo divino que está dentro do seu coração para ser um ser que está se movimentando nesse mundo, expandindo a sua luz ou acendendo a luz das outras pessoas. E é isso que um mestre faz quando está aqui nesse planeta. Ele não força ninguém a seguir a sua doutrina. Ele simplesmente exemplifica a iluminação e passa o ensinamento prático daquilo que a gente deve observar como uma regra, uma conduta, uma disciplina ou um princípio no qual, sendo adotado, vai impulsionar a nossa energia para esse estado que ele atingiu.
Nenhum mestre força você nada, não impõe. Quem impõe é o falso ego, é o fanático, é o que está querendo sucesso na vida, né? Esse hipócrita sucesso espiritual, né? Por isso que o mestre Cristo ficava muito revoltado, né, com esses chamados, né, víboras, pessoas que por fora tinham a maior pregação, mas por dentro, né, eram sujos, imundos, que é chamado o espírito de porco, né? Temos que compreender essas coisas. A vida é simples. A vida é simples. Você é parte da vida. E você deve viver na sua condição espiritual. E o melhor meio é você viver em paz consigo mesmo, no caminho do meio, sem materializar muito a sua vida, nem também virar um fanático espiritual. Permaneça sempre no espiritual, que você seja esse centro constante de vibração amorosa, e aí o universo, aquilo que se chama que é material, que está do lado de fora, né, que não existe lado de fora, ele vai começar a sincronizar, a sintonizar com a sua energia, e aí o universo vai trazer tudo para você de acordo com a sua vibração. É isso que o Mestre Jesus fala: busca em primeiro lugar o reino de Deus, que tudo mais vos virá por acréscimo. Porque o acréscimo, ele vem de acordo com a vibração que estamos. Se estamos vivendo no espírito, no caminho do meio, o que vai vir para nós materialmente vai ser de acordo com o que precisamos dentro desse aspecto favorável para seguir a nossa vida espiritual em paz, sem muito e sem pouco, né? Sem os extremos, né? Você não vai ser um trilionário, um bilionário, e nem vai ser um pobrezinho, um miserável. Deus, ele vai trazer para você exatamente o necessário que você precisa. Isso é o acréscimo. Quem está na vida espiritual não está apegado a nada material. Ele recebe de bom grado as coisas, né, da matéria, usando-as em favor da realização espiritual. E segue sua vida em paz, sendo um personagem desse mundo material, se relacionando com as pessoas, né, selecionando mais ou menos aqueles que ele acha mais ideal para a associação espiritual, e usa o seu tempo, a sua energia sempre para estar nesse entendimento, nesse conhecimento das coisas divinas. Mas ele está sempre em meditação. Mesmo acordado, um ser espiritual está sempre em meditação. Ele está nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Ele se iluminou. Ele passou para o reino espiritual e segue o caminho do meio, não condenando ninguém, mas explicando que não é legal você ficar numa prisão espiritual, nem ficar numa prisão material. Então essa é a história de Siddhartha Gautama, né? Eu espero aqui que eu tenha, dentro dessa linguagem, né, que todo mundo pode compreender e entender que isso está acontecendo dentro de cada um. Tá? Que você está dentro de uma redoma, de uma realeza, e onde você é um príncipe que está condenado às suas riquezas, ao seu desfrute, à sua fama, né, à sua luxúria, à sua cobiça. Você está preso nisso, certo? E tem outras pessoas que estão presas na fortaleza espiritual. E você tem que realmente tomar uma atitude agora para centralizar a sua vida nesse caminho do meio e seguir a sua vida nessa confiança completa que o divino vai te trazer o que você precisa naquilo que se chama material e espiritual, num ritmo saudável que você segue buscando a realização, e um dia,
Quando você estiver bem maduro espiritualmente, quando você estiver qualificado mentalmente, num estado mais puro, acontece o quê? Uma conexão com esse corpo búdico, esse corpo de luz. E aí você tem o quê? Um insight. Uau! Isso é a iluminação, é o samadhi, é o nirvana, que só vai fazer com que você fique no estado do espírito que você sempre foi e você vai se movimentar aqui nesse mundo, só que com plena consciência, com lembrança completa de quem você é, do que é o divino no seu coração, do que é a ilusão, do que é a realidade, do que é a verdade. Então você se torna feliz nesse mundo, bem-aventurado, e pronto, e tudo fica resolvido, e você vai seguir a sua vida espiritual para outro estágio, né, numa forma superior, numa forma mais sutil, em outro universo mais avançado, numa escola, né, escola universal mais chique, né? Vai para uma universidade, compreende? Ou então você vai para o mundo espiritual, para o reino de Deus, um mundo onde ali estão os espíritos completamente em formas espirituais, se relacionando com o divino nesse nível, vamos dizer assim, absoluto de existência. Então esse é o destino, o nosso destino. Ok? Então relaxem, relaxem, tá? Se alimenta do pão espiritual diariamente, numa quantidade que vai suprir a sua fome. Se alimenta da fome material naquela quantidade agradável, que não vai perturbar a sua cabeça, a sua consciência. E vai seguindo a sua vida sempre com essa intenção de querer compreender quem é Deus. Ora para Deus, canta o nome dele, pede para que o divino se revele para você, todos os dias se coloque num silêncio interior, né? Ouvindo algo sobre Deus, lendo, estudando. Sempre caminhe com essa indagação interna, né? O caminhar para o coração místico. E aí vai chegar uma hora que realmente você maturando, né? Vamos dizer assim, essa energia, vai chegar uma hora que ela vai se sutilizar tanto, ou vai ficar tanto no nível de luminosidade, que vai acontecer esse insight, vai acontecer esse boom espiritual, porque você está se colocando na condição receptiva, mas está tranquilo. E aí esse é o caminho do meio. E aí o estado de Buda, o estado de Cristo vai acontecer a você, e você, nessa realização, você vai estar dentro de uma prisão material, onde está todo mundo dormindo, esquecido, todo mundo é materialista, muita gente é ateu, né? E você vai passar simplesmente a estar acordado num mundo onde todo mundo está dormindo ou está em cegueira espiritual. E você, através da força divina, começa a ser um instrumento para falar nesse mundo. Ó, acorda, acorda, levanta da cama, desmaia, né? Seja feliz, para ser feliz tem que ser assim, não desse jeito aí que você está pensando. Não é muito para o espiritual, nem muito para o material. É você estar situado no seu eu, naquilo que você é, na conexão com o eu supremo, que você é parte desse eu supremo. E aí a vida é simples, não tem complicação. Quem complica a vida, né, são aquelas pessoas muito intelectuais, muito espirituais demais. E aqueles filósofos muito materialistas, ou cientistas, né, que só acreditam vendo, né? Me mostra, só vou acreditar em Deus se você provar para mim que ele existe. Essas perguntas assim, absurdas, né? Ninguém prova. Como você vai provar que Deus existe? Só quando você se conectar com ele, no estado búdico de iluminação. E para isso você precisa seguir o caminho do meio e as práticas que os mestres deixaram das realizações deles. Quem sabe um dia você vai se iluminar e você vai ter o seu próprio processo prático de autorrealização e vai ensinar isso para as pessoas. Tudo que vem para dar o sentimento de autorrealização, de entusiasmo espiritual nas pessoas é válido.
certo? Mas você tem que se mexer, né? Como é que fala? Você tem que tirar a bunda do sofá material e fazer a prática todos os dias para sair dessa ilusão. Não faz sentido você viver se identificando com o corpo material, por mais planos que você tenha de futuro, de conforto, de sonho, de usar a inteligência para as coisas materiais, tudo isso é um grande absurdo. Daqui a pouco vem a morte e tira o seu corpo, e você vem em outro corpo e continua dentro do palácio material como um príncipe que quer herdar um reino de ilusão. Não faz sentido isso. Situe-se no Espírito. Confie em Deus. E Ele vai trazer para você tudo o que você precisa, porque Deus já sabe o que você precisa antes que você peça para Ele, né? Siga nessa fé, nesse amor, nessa dedicação, nessa rendição, e aí você pode ter certeza que você vai receber o troféu, né, da autorrealização. Ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!